Olá, mundo do samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Hoje, depois de uma semana bastante conturbada, né? Porque Miguel teve problemas de deslocamento pela cidade, tivemos alguns problemas pessoais, particulares com o Dinei. Então, as nossas interpretações, né, de samba enredo ficaram para essa semana, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo, né? Hoje a gente vai falar do grupo especial, os sambas, né? Que vão aparecer lá no AMB, se não me falha a memória, dia 13, 12, 13, né? 12, 13? É isso, né? Miguel, acho que é 12, 13, né? Eu sou péssimo com datas, acho que é isso, né? 12, 13 de fevereiro, é isso? Não, 13 e 14 de 13, fevereiro. 13, 13, 14. 13, 14. Isso mesmo. 13 e 14 de fevereiro. Ao todo, são 85 compositores que vão aí estar, né, passando pela pista, sem repetições, tá? 85 compositores. A pessoa que tem mais sambas, né, vencedores é o Fabiano Sorriso, são 6 sambas da autoria dele. O segundo lugar fica para o Aquiles Avila, Lucas Donato e Marcos Vinícius, são 5 sambas. E o Salgado Luz, são 4 sambas para eles, né? 3 vezes, né, 3 sambas, o Fábio Gonçalves e o Thiago Maines. E os demais tem 2 ou uma composição. Eu não vou falar aqui todos, né, porque senão eu ficaria aqui quase o dia inteiro. As escolas, né, que tem, né, que o Fabiano, né, são aí o compositor, né, Mocidade Alegre, Tatuapé, Rosas de Ouro, Águia de Ouro, né, Império de Casa Verde e Mocidade Unida da Moca, né. E alguns nomes aqui, né, como Aquiles também, né, tá quase todas essas escolas, exceto o Império. O Aquiles, o Lucas, o Marcos Vinícius estão em todas as escolas do Fabiano, exceto o Império de Casa Verde. E o Salgado Luz está em todos, né, tá junto com os 4 demais, né, tem samba com os 4 demais, exceto Mocidade da Moca e Império de Casa Verde. A escola que tem mais compositores é a Tatuapé, 15 compositores no samba, Barroca Zona Sul com 13, Mocidade Alegre e Águia de Ouro com 12, aí Gaviões com 11, Estrela com 11, Rosa de Ouro com 10, Camisa com 10, Vai com 10, Mocidade Unida da Moca com 9, Império de Casa Verde com 6, Camisa Verde e Branco com 6, Tom Maior com 6 e uma raridade, Dragões Real com 3 compositores. Eu estou falando tudo isso, né, só para a gente ter aqui uma dimensão, né, Miguel? Seja bem-vindo ao nosso podcast novamente, né? Porque é muita gente que concorre, é muita gente que vence, né? 85 compositores é muita coisa, né? E claramente tem repetições, né? Mas é interessante, né, que somente uma, duas, três, quatro, cinco escolas não tem 10 compositores, pelo menos, né? Uma coisa assim bem assustadora, mas é a nossa realidade de carnaval, né? Às vezes um compositor compete em várias escolas, né? Acaba ganhando às vezes, né? No caso aqui, né, a gente tem praticamente 5 nomes, né? 4 nomes com pelo menos 5 sambas, né? Muita coisa. É isso, né? É a nossa realidade, mas pelo menos este ano a gente tem sambas muito interessantes no grupo especial. Seja bem-vindo, Miguel. Pô, agradeço muito, Emerson, pelo convite mais uma vez. Amigos ligados aqui no nosso querido Sambistas da Depressão. E, cara, eu acho que essa é uma safra muito legal. Acho que a gente tivemos aí algumas safras complicadas, né, em São Paulo, principalmente depois que mudou o manual do jogador, que todo mundo começou a tirar 10, que o manual do jogador deu aquela engessada. Eu acho que de uns anos para cá, algumas escolas estão conseguindo sair um pouco do padrão e entregar sambas bacanas, e eu acho que as safras estão melhorando ano a ano, e eu acho que essa safra é a melhor em muito tempo que a gente tem, na minha humilde opinião, né? E assim, eu achei que todo mundo passou legal em termos de funcionalidade, todo mundo passou bem. Eu estava lá no mini desfile no final de semana, e acho que a gente vai ter um carnaval bacana no quesito samba enredo. Mas claro que acho que tem sambas que me agradam mais, que saem um pouco da caixa e conseguem brilhar um pouquinho mais. É isso, então espero que o Fabiano esteja aí com o cardio em dia, porque ele vai ter que correr muito aí
durante as apresentações das E escolas. o Fabiano Sorriso, ele agora é diretor de carnaval também do Império de Casa Verde, né? Ele, além de Então ele vai ser, ter, agora é diretor de carnaval. então ele vai ter aí uma tarefa árdua se ele for acompanhar todas as escolas aí que ele tem samba. Aqui a gente não vai falar, né, como talvez se algumas pessoas estejam acostumadas, aqui a gente não vai falar samba por samba, né? Até porque eu acho que aqui ao final da nossa conversa a gente vai ter o conceito Hope. Hope é uma homenagem aí ao nosso amado criador do universo, Max Lopes, que criou essa grande escultura Hope lá no desfile da Santa Cruz, e é ela que dá aqui o conceito de samba e de enredo, né? O de enredo é dado individualmente, né? Que é dado, vai ser o grupo especial só em janeiro, né? Nas 3 semanas de janeiro a gente vai ter o que os enredos contam com os enredos do grupo especial, mas o samba ele é feito aqui nessa dinâmica. Nada sério, não, quer dizer, é sério, mas também não é tão sério assim, né? Então os compositores não se sintam ofendidos, ninguém se sinta ofendido. Aqui o nosso objetivo é passar uma opinião um tanto quanto hoje aqui vai ser um pouco talvez divergente algumas coisas, mas a gente vai ser quase sempre no mesmo direcionamento. Então de 1 a 5, de 1 gafanhoto a 5 gafanhotos, o Miguel vai dar notas de 1 a 5, ou de 1 a 5, e aí se tiver um 4 e um 5 é 4,5 e assim por diante. Então só no final que saberemos quais são os gafanhotos dados, né? E também, né, para a pessoa não pensar, o conceito Hope, a gente está zoando, não. Hope é o mascote do Sambistas da Depressão, para você que não sabe, ele é um dos nossos mascotes junto com o Iê, só que Iê a gente não pode mais fazer, né? A gente foi, né, os nossos orixás falaram para a gente não usar mais Iê em vão, então agora a gente só usa a Hope. A gente vai fazer aqui 3 blocos, o primeiro aqui são 5 escolas, Mocidade Alegre, Camisa Verde e Branco, Barroco Zona Sul, Império de Casa Verde, Mocidade Unida da Moca. Fica aqui um puxão de orelha para a Liga, porque não tem a letra dos compositores no site, né? Fica aí essa questão, mas espero que até o carnaval isso já esteja lá no site da Liga. O intérprete da Mocidade é importante, vou falar sempre aqui, o intérprete e o mestre de bateria, porque isso dá uma diferença, principalmente no ao vivo, né? Então, na Mocidade Alegre, quem interpreta é o Igor Sorriso e o mestre de bateria é o mestre Sombra. Na Camisa Verde e Branco, quem interpreta é exatamente... Cadê? Sumiu aqui no meu. Se eu não me engano, é Charles Silva. Charles Silva. E é o Mestre Ferro, né? Isso, Jason Ferro, isso. Na Barroca, os intérpretes é o Dodô Ananias e Rafael Tinguinha. E o mestre de bateria é o Fernando Negão. Na Mocidade Unida da Moca, a gente tem a Esté Oliveira, o Emerson Dias e o Gui Cruz, e a bateria é do Denis Silva. E o Império de Casa Verde, quem interpreta é o Tinga e o Thiago Nascimento, e o mestre de bateria é o mestre Zoinho. Então fica aí, a gente não vai falar aqui dos compositores, que é muita gente, né? Mas fica aqui o ponto, né? Pelo menos, né, a gente pegou aqui na coincidência, são 5 enredos que tem a temática negra ou afro-religiosa como ponto central da abordagem. Pelo menos do meu ponto de vista, aqui a gente tem 5 bons sambas, cada um dentro da sua proposta, mas eu acho que no geral, aqui tem uma bela união entre intérprete e bateria, né, destaco aqui a Mocidade Alegre, né, uma sinergia muito grande entre tanto quem interpreta quanto quem toca. A Camisa Verde e Branco, acho que falta alguma... são muito bom, mas acho que falta casar ainda mais, acho que até o final de isso vai acontecer. Barroca Zona Sul, né, depois conseguiu acertar o tom, né, do orixá. Orixá Oxum é esse orixá da doçura, né, da leveza, o samba passa isso de certa forma. O Império de Casa Verde também vejo aqui praticamente, se o desfile fosse amanhã, acho que a escola já estava pronta em questão musical, porque acho que a bateria está muito boa. E a Mocidade Unida da Moca, né, que segue a tendência do grupo de acesso aqui no especial, com sambas bastante arraigados na cultura negra e bem assim fortes, né? E com esse adendo, né, de uma voz feminina na escola, que eu acho que dá um diferencial
em tudo, né? Como que você define esses 5 sambas aqui que vão passar tanto no sábado quanto na sexta? A temática africana, que é uma categoria que cabe muita coisa dentro dela, né? São muitos enredos que podem estar aí, seja enredo afro-religioso, afro-histórico, de diversas regiões da África, cada uma com a sua história, cada uma com a sua religião, né? E isso pode ser homenagens, como é o caso da Leia, né? Uma coisa que é legal sempre falar, Emerson, é que assim, o Carnaval de São Paulo ele está se remacumbando, né? Não sei se eu estou criando um termo, mas é mais ou menos isso, porque a gente teve o Carnaval de São Paulo era muito preto nos seus enredos, nos seus sambas, até o começo dos anos 90, né? Aqui nos anos 80, várias escolas, aí no começo dos anos 90, algumas resistiram, né? Principalmente Peruche, né? Nesses enredos com macumba, com temas africanos, e aí a coisa foi saindo, foi se apagando. A gente teve muito tempo com muito enredo CEP, com muito enredo lúdico, e os enredos, quando tinha negritude, era uma coisa mais superficial. Agora eu sinto que de uns anos para cá o enredo está. Os enredos estão se remacumbando, principalmente da pandemia para cá, e a gente está tendo grandes enredistas, grandes carnavalescos trazendo aí bons olhares sobre isso, né? E isso, eu acho esse preâmbulo importante porque isso ajuda a melhorar o gênero samba enredo, porque quando você traz sambas afro para uma safra, a safra melhora, porque até os sambas afros menos inspirados eles são bons, né? Então a safra melhora. Então esse remacumbamento, peço perdão é só uma brincadeira para ilustrar, né? Mas isso melhora muito. Falando dos sambas, eu acho assim, samba da Mocidade Alegre eu acho bem interessante, né? É um enredo que se explica bem ali, é a obra da Léa Garcia, o enredo não é a vida, então conta a obra. E é aquele samba, é um enredo que vai contar os filmes, as novelas, o teatro, ela começando lá com Abdias no Teatro Experimental Negro, e é um enredo que passa ali pelos temas, né? Ele não se aprofunda em nada. Ele cita o Abdias, tal, cita o Orfeu, que é a peça mais emblemática. Ela fez a peça e fez o filme, né, do Orfeu, o Orfeu da Conceição, mas não vai se aprofundando. Fala, resiste entre tantos personagens e tal. Então é aquele samba que passeia pelos temas ali, dando aquelas pinceladas, assim. Eu acho o samba em si forte e acho que cai um pouquinho no refrão principal. Acho que o refrão principal poderia ser um pouco melhor, mas é um samba interessante. Tem essa sacada do lerê lerê, que é legal, a sacada do Todo Preto Vai para o Céu, que é por conta da novela A Viagem, né? Quando a Léa Garcia estava assistindo a novela, ela vira pro Boni e fala: pô, esse céu só tem branco, esse paraíso só tem branco, tá faltando ator preto aí. Aí ele coloca ela e ela participa da novela, ela tem um papel importante no final da novela, e aí por isso essa frase: todo preto vai para o céu. Pô, o refrão do meio eu acho sensacional. É isso, eu acho um samba competente. Não tá no meu top 5 de melhores do ano, mas acho interessante, né? O da Moon passou muito bem, achei legal pra caramba a apresentação na festa do mini desfile lá. Achei que eles encontraram andamento, eles conseguiram não deixar tão para frente, deixou legal. E é um samba criativo, né, Emerson? Tem essa coisa do sim, cada preta que fala por mim faz. Ele tem essa coisa diferente e tal. É um samba de muita pegada, como é a escola. E dá para entender bem a história do enredo, né, contando essa resistência da mulher negra chegando no Instituto Gueledés, que é um lugar que defende isso, né? Hoje em dia, então, a galera que gosta desse samba mais pressão, que o paulistano gosta tanto, né? O samba da Moon serve muito bem, acho que vai ser um ótimo samba para abertura, né? O Império de Casa Verde.
Império dos Balangandãs, né? Um enredo que fala sobre a história das escravas de ganho no Brasil, que viviam em Salvador no século XVIII. A história começa em 1760, e aí uma dessas escravizadas de ganho é a Dona Fulô, que conta essa história. É o estilo que o André Diniz está fazendo muito hoje em dia. Ele é um dos autores do samba, né? Essa coisa do samba de roda, né? Para você bater na palma na mão cantando, né? Meu destino, no meu. Esse refrão do meio vai ter muitas passagens com o pessoal bateria parando e o pessoal na palma. Eu acho um samba bem elaborado. Talvez ele não tenha, não pode ganhar até o carnaval, ele não tem aquele brilho de sambaço que teve o samba da Fafá e o samba do Império dos Tambores, mas é um samba bem feito pra caramba, bem feitinho, bom, de bom desenvolvimento na avenida, e assim, vai passar muito gostoso com certeza, principalmente que a gente está falando de uma bateria sensacional, né? Então vai ser uma levada muito boa, e gosto do samba do Império também. Faltou camisa e qual? Barroca, né? Cara, o samba do Barroca. Samba do Barroca, eu entrevistei os compositores, né, para entender o processo criativo. O Miners, ele falou para mim que ele sabe que não dava para fazer um Yansan 2.0, porque Yansan foi uma sensação do Carnaval de São Paulo. As pessoas esperaram até o fim do ensaio técnico Barroca para fechar, porque se apaixonaram por esse samba. Yansan é um orixá de força e o samba era forte. Oxum é outra coisa, né? Oxum é essa coisa da cachoeira, essa coisa mais leve, combina muito com o amanhecer da escola, né? E eu acho que eles pegaram esse tom. E o Miners disse na entrevista que, na opinião dele, esse samba é mais bonito. Ele não disse que é melhor que o ano anterior, disse que é mais bonito. Eu posso dizer, eu acho. É bem melhor. Ele tem essa coisa da construção mais bonita, né? É um samba que começa falando das características de Oxum e aí da metade para frente é a lenda de Oxum com o nascimento de Logum Edé, né? Que Logum Edé é filho de Oxum com Oxum. Não, e sem querer interromper, eu acho que isso só acontece porque eu acho que o enredo é um pouco mais organizado que o enredo de Yansan. O enredo de Yansan é um pouco bagunçado, fala-se de tudo e ao mesmo tempo não fala-se de Yansan. Eu acho que aqui se fala de Oxum, né? Oxum é a protagonista, de fato, do enredo, não tem caminhos mirabolantes, né? Acho que por isso que há este grande acerto, e é aquilo que eu disse, né? Acerta-se no tom, né? Porque o samba ele é mais romântico, porque ele está falando de um orixá, do amor, uma orixá da fertilidade. Eu acho que é por isso que também concordo com eles. Eu acho que esse samba é melhor que o samba, mas eu acho que é por causa do enredo. Eu acho que o enredo me parece um pouco mais organizado, né? Eu acho um samba bem legal, uma melodia bem bacana, né? E combinou com o intérprete novo, né? Que é o filho do Tinga, o Rafael Tinguinha, que é uma voz um pouco mais doce também, né? Você vê como as coisas se alinham, né? Quando era em Yansan, você tinha um intérprete, o Christian, com aquela voz rasgada, e agora você tem um intérprete com uma voz mais doce. Então tudo casa. E eu acho muito bonito, acho que vai crescer ainda. O samba do Barroca vai crescer nos ensaios técnicos. Eu acho que tá no meu top 5 de sambas melhores do ano. Gosto muito, acho muito bem feito, uma construção bacana. E essa sacada de colocar essa música que é tão famosa, né? Do Eu Vi Mamãe Oxum colhendo lírio no refrão, ficou muito legal. E aí eu deixei o camisa por último nesse bloco, porque, cara, é aquele chute que vai no ângulo, né? É aquele chute que vai no ângulo, parceria muito boa, né? Cláudio Russo, Silas Augusto, Rafa do Cavaco, Turco, muita gente boa, que já fez muito samba incrível, Cláudio Russo, Rio e São Paulo, né? E assim, é uma loucura, né, Emerson? Como as coisas viram, né? É uma escola que estava precisando cumprir prazo, porque estava há semanas de estourar o prazo de assinatura do contrato, tinha que se resolver para desfilar, e de repente ela consegue, ela traz um enredaço, ela traz um sambaço, e cara, é um samba espetacular, assim. Você que é um cara que estuda muito a história do Carnaval de São Paulo, né?
Não, mas eu acho que tudo isso já estava pronto, né? Acho que O enredo estava pronto. Não querendo tirar a mágica, né? Mas acho que quando a escola percebeu que não ia ter tempo, já utilizou-se disso e deixou tudo pronto, né? Assim como o Império de Casa Verde fez durante alguns anos, né? Então O enredo sim, o enredo estava pronto. Eu entrevistei o Cláudio Russo, ele falou que o samba eles fizeram em 15 dias, mas eles falam que veio tudo muito rápido. Mas o enredo já estava pronto. O Guilherme Estevão também entrevistei, o carnavalesco, ele falou assim que ele aproveitou para tirar da frente coisas que já podia tirar, né? Então o desenho tal já estava pronto. Mas agora o que pesa é a parte de produção, né? Mas, cara, a magia da coisa é da nossa perspectiva, né? Vem um enredo sobre Exu e um grande samba. E a magia da coisa o Cláudio me falou isso e eu acho muito verdade. O samba sobre Exu, que tem Exu como protagonista muitas vezes, são aqueles sambas mais dolentes, né? Aquela coisa mais densa, né? Esse não, esse é um samba mais alegre. E é aquela coisa de mostrar o Exu arteiro nessa coisa, essa magia. E eu gosto muito da construção desse samba, Emerson. Como eu estava falando, você é um cara que é estudioso, historiador. Era uma coisa tão comum em São Paulo que se perdeu essa coisa do refrão, aí depois vem outro bis, aí vem uma melodia repetida, mas que não é bis, que ela só repete a melodia, mas a letra muda. É a construção de Babalotim, né? Babalotim tem essa construção de estrofes, né? Acho que é um pouco diferente, porque acho que esse aqui se enquadra num samba lençol. Ele é o maior samba do ano. Ele seria um samba. Não estou falando que ele é um samba lençol, mas o tamanho dele. De tamanho, é um samba lençol. Eu acho que essas questões de repetir as frases, né? Acho que é muito mais para. É um reconhecimento, eu diria até que da própria bateria, né? Porque a gente tem aqui pessoas que ganharam o samba do ano passado da escola, né? Por exemplo, Bruno Gianelli, se eu não me engano, é um dos autores do samba do Cazuza, né? Então acho que é a mesma parceria. Então acho que aqui houve uma junção de entender que a escola não estava pronta e eu acho que não tem nenhum problema de se alguém da escola não gostar, mas a escola não estava pronta. Enquanto não anunciar, não colocar no público o que estava acontecendo, para nós não estava pronto. Então acho que nessa escola que estava em preparação, acho que foi um grande acerto na visão deles, montar um samba que encaixe com intérprete, que encaixe com a bateria e que encaixe com todo o carro de som. Então, acho que o grande acerto está nesse ponto. E eu acho que compreender que a escola vai encerrar o carnaval. Né? E a gente sabe que encerrar o carnaval de São Paulo, infelizmente, é desfilar para um público que não existe. É muito pouca gente, tanto na sexta quanto no sábado, tanto no sábado, né, quanto no domingo, no amanhecer, que está ali. Então, acho que diferente, por exemplo, do Vai Vai, que não tinha um samba muito bom esse ano do Zé Celso, pelo menos a gente tem a certeza de que o Camisa vai ter um samba interessante para fechar o carnaval de São Paulo. E tem que ser um samba para frente, porque senão a escola vai, né, não vai conseguir evoluir, né, tendo em vista que o sábado, né, eu falo sábado e domingo, né, mas o sábado tem escolas muito pesadas nesse dia, né, e querendo ou não, assim, encerrando, por mais que o jurado não faça a comparação, ele pode vir na cabeça dele, no subjetivo da cabeça dele, fazer isso indiretamente. Então, acho que um samba interessante, um enredo interessante, faz com que a coisa se desenvolva, né? Acho que é um pouco diferente da barroca, né? Não estou falando que as escolas de sexta não têm o mesmo peso das escolas de sábado, mas a gente sabe que, historicamente, desfilar no sábado é um perigo, né? Até mesmo para ser rebaixado, né? Então, acho que a camisa faz um acerto nesse sentido do samba, faz lembrar um pouco a construção de samba da Tucuruvi, quando encerrou falando do Ifá, né? Acho que são sambas fortes, né? Aqui um pouco mais, como você disse, um pouco mais denso, né? Um pouco mais para frente, né? E acho que essas repetições, acho que é até mesmo pro componente, né? Pro componente sentir um pouco mais à vontade na hora de cantar. E aquela questão, né? Pelo menos foi uma sensação que eu tive, né? A bateria da camisa é uma bateria muito para frente, né? Historicamente é uma bateria para frente, mas com este samba eu sinto que ela está um pouquinho mais, vamos dizer assim, calma em relação a esse aceleramento que ela tem natural.
E eu acho que é porque o samba já é acelerado, então você não precisa ter uma bateria 100% acelerada. 80% Ah, acelerado junta com o samba e já dá aquele andamento que é comum da é. camisa verde e branca, né? É interessante o que você falou, porque assim, é realmente uma bateria mais para frente historicamente, mas o Jason ele tá fazendo essa coisa de deixar mais cadenciado, né? Ano passado tinha uma brincadeira que ele colocou na rede social que é proibido, é o radar, né? É proibido passar de 142 Ah, tem que BPM passar. ali. Não, tem Então que ali, passar. então ali é uma bateria mais com o Jason Ferro que cadencia mais. E isso que você falou, um samba muito alegre, ele é para cima, ele faz a pessoa cantar, cantar com mais entusiasmo. E assim, e completando, né, já que a gente está num bloco, voltando um pouquinho para o Barroca, essa é uma coisa que assim, o Barroca, como mudou essa construção de samba em relação aos anos anteriores, traz uma coisa mais romântica, uma coisa mais bonita, mais construída. Eu acho que a bateria podia voltar, dar um passinho para trás, porque assim, para Yansan, bateria do Barroca, aquele samba funcionou bem, mas eu acho que aqui poderia dar um passinho para trás, eu senti um pouquinho mais para frente, né? Quem sou eu para falar como deve ser, mas é só uma opinião, é um gosto pessoal, porque é um samba, o samba do Barroco é um samba que combina com uma cadência mais tranquila, né? Sim. Eu acho que a gente tem aqui 5 bons sambas. Acho que a gente tem 2 sambas aqui que tem um quê, né, de anos 80, anos 90, que é a Camisa Verde e Branca e Mocidade Alegre. Eu acho que é de uma grande sensibilidade da Mocidade Alegre, inclusive fazer um samba mais romântico, né? E acho que é interessante que ele é um samba em ciclo, né? Assim como é o Xumaré, né, o orixá das inovações, né? Quando a escola fala troca o bravum com ancestralidade, ela volta à história novamente, né? Não sei se foi a intenção dos diversos compositores da escola, mas se Ele foi, falou, foi. Ah, então, desculpa, só para te complementar isso, o Donato falou para mim que ele até queria colocar toca o Ada1, mas ele falou, como é o não, é Xumaré, bravum. tem que ser toca o Bravum. Aí ele Uhum. falou isso. Bravão é o toque de Oxumaré, né? Então tem essa questão aqui do. São 2 sambas de. Não, não são de orixás, né? Mas eu colocaria que são 2 sambas de orixá, né? Porque por mais que a Leia ela seja colocada dentro de uma questão de contar a sua história, quem conta a história é ela, no meu ponto de vista, incorporada em Oxumaré, né? Então é como se fosse o próprio Oxumaré incorporado nela, contando essa história, né? Porque tem esse ciclo, né? E eu acho que é interessante, né? Porque no CD começa de um jeito, acho que até um pouco original, né? Não tem uma introdução, né? É como se fosse exatamente uma cobra, né? Passando ali pelo momento ali. Acho que musicalmente falando, é uma alegria muito grande que a escola está vivendo. Não, eu não sou não, porque eu sou dessa pessoa, né? Eu acho que é uma escola candidatíssima ao título, exatamente por essa construção visual, construção de conceitos. Assim como o Império de Casa Verde, né? Eu não vi um Império de Casa Verde tão harmonioso em samba, em enredo, desde o enredo da Revolução Francesa, que eu não vejo isso na escola. Ah, mas teve outros sambas bons, mas eu não acho que teve enredos bons, né? Tem muitas questões com o enredo da Fafá de Belém, muitas questões com alguns outros enredos da escola, e eu vejo aqui um Império que era aquele Império que venceu, né, em 2005, 2006 e que venceu em 2016. E abrindo o carnaval, muita gente deve estar achando, mas a escola vai abrir, não tem chances. Acho que ela tem mais chances ainda abrindo o carnaval do que outra coisa. E interessante, É né, que os gostoso, dois. né, Emerson? É só um Sim, parênteses. É gostoso. O Império traz um enredo historicão, né? Isso é muito Carnaval de São Paulo, esse enredo historicão mesmo, né? sim, que há muito tempo não faz, né? Acho que esse aqui é o Império de Casa Verde, que fez a gente respeitar durante muito tempo, questão de visual e até mesmo musical, né? A barroca, né? Eu acho que é aquilo que a gente já discutiu, né? Não vou ficar aqui fazendo muitas repetições, né? Mas parabenizar aí a mãe Hominagi, que é umas grandes mães de santo do estado de São Paulo, que tá na gravação do samba. E eu falo da mãe Hominagi porque ela foi entrevistada aqui no nosso documentário sobre os terreiros de Candomblé. E ela é uma mãe de Oxum, nascida numa casa de Oxum, né? Do pai baianinho, né? Então é interessante ver essa representatividade na gravação da escola, né? Que teve essa preocupação de chamar os filhos de Oxum. E tem um quê de Rio de Janeiro nesse samba, né? Esse samba da Oxum. É um samba muito.
Eu vejo uma escola do Rio de Janeiro facilmente cantando este samba aqui na pista. E a Moca, eu acho que dos enredos afro, acho que ela que vai um pouco na direção contrária, né? Que aqui ela vai para aquela coisa pesada, né? De reverência, né? Guiledés, além de ser um instituto, é um patrimônio da Unesco, né? Então tem toda essa questão da Zenhami, o Xorongá e assim por diante, que está dentro do candomblé, está dentro do candomblé principalmente Queto, Nagô como um todo, né? Então acho que é interessante deste samba. Acho que o único ponto do samba da Moca é aquilo que você disse, né? Ele é acelerado por natureza, né? E uma escola que vai abrir o carnaval, né? Acho que até por isso que a escola esteja saindo tanto, né? Porque abrir o carnaval no primeiro acorde do cavaquinho, se o negócio sair errado, vai numa espiral sem fim, né? E uma escola que vai estrear, né? Com pessoas que os componentes vão estar ansiosos por natureza, né? Então, acho que o grande é o que a gente fala aqui no Carnaval de Santos, né? Com a amazonense, por exemplo. A amazonense, ela só pede, quando ela pede carnaval é porque ela erra. Eu acho que a Moca tá nesse sentido. Acho que a Moca só não vai fazer esse samba crescer ainda mais se alguma coisa acontecer durante o percurso. Espero que não aconteça, né? Porque é um samba bem interessante. Assim como os 5 que a gente falou aqui. Quais são os conceitos que você dá para esses 5 sambas? Todos eles são 5 para você ou você acha que algum não é 5? Camisa é 5, com Camisa é certeza. 5. Uhum. Barroca também é 5 para mim. Uhum. Aí Império e as outras 3 são 4. As outras 3 são 4. Império, Mocidade e Moon são 4. Na minha prateleira de preferências são 4. Então é isso. Então daqui a pouco, no final, a gente fala aí o conceito geral. Agora a gente vai para mais 4 escolas, tá? Que são escolas que têm enredos similares em alguns pontos, ou que tem, né, uma temática, né, que tem ali um aspecto de crítica, né, de uma crítica social, ou uma pessoa que tem um aspecto de crítica como um todo, né? Então a gente vai falar aqui da Dragões Real, que vai com o enredo aí das Icamiabas, o intérprete é o René Sobral e o mestre de bateria é o Clemen. A Gaviões, não preciso nem falar que é um intérprete da Gaviões, né? Atualmente agora é o intérprete há mais tempo numa escola de samba, né? Que é exatamente Ernesto Teixeira. E o Ciro Castilho, que é uma surpresa, eu diria até que na Gaviões da Fiel, porque acho que ele é um dos mestres de bateria hoje com maior extensão na Gaviões da Fiel. Isso eu posso falar porque eu estudei a Gaviões, e até onde eu sei, hoje ele já é um dos mestres de bateria que está mais tempo na Gaviões, se não me falha a memória. A Acadêmicos do Tatuapé, não precisa nem dizer que é um intérprete, talvez um dos melhores intérpretes do carnaval do Brasil, que é o Celso Mudi, e o mestre de bateria, que é o Cassiano. E a estrela do Terceiro Milênio, que o intérprete são 2, né, a Grazi e o Darlan, e o mestre de bateria é o Vitor Veloso. 2 enredos indígenas, que, por mais que sejam 2 enredos indígenas, são histórias totalmente diferentes, né? As Ecamiabas é uma coisa um pouco mais romântica, né? Um pouco mais lírica, né? De enxergar a floresta, até mesmo as questões de luta, né? Até mesmo da mulher como um todo e da resistência feminina, do matriarcado. A Gaviões já vai para o outro lado, né? Faz aqui um caldeirão indígena, né? Porque aqui você tem Yanomamis, você tem Tupinambá, você tem Tupi, você tem várias visões aqui de Guaranis também, várias visões de mundos, né? De interpretação de sociedade indígena da Gaviões da Fiel, nessa missão de fazer um enredo indígena sem um verde. A Tatuapé, que é a maior quantidade de compositores, né? Que vem com enredo aí que resgata o histórico do seu carnavalesco e até mesmo da própria Tatuapé de fazer enredos questionadores. E me desculpe, a escola não é uma crítica, tá? Mas parece o mesmo samba dos anos anteriores, mas por algum motivo não é o mesmo samba, né? Tem essa magia nessa escola, que eu não sei o que eles fazem, mas eles conseguem fazer. E a Estrela do Terceiro Milênio, que talvez seja, né, o samba mais bonito em termos de letra deste ano, pelo menos do meu ponto de vista, é o mais bonito em termos de letra. E num belo acerto do mestre de bateria, né? Do Vitor, de fazer o samba ser protagonista, né? A bateria que ela toca para o samba, assim como os intérpretes também conseguem cantar para o samba, neste enredo sobre o Paulo César Pinheiro.
Do meu ponto de vista, aqui a gente tem sambas muito interessantes, mas totalmente diferentes um dos outros, né? O que você acha desses 4 sambas? Pode começar pelos 2 indígenas ou deixar eles para o final. Fique à vontade. Aqui a gente tem coisas muito boas. Aqui a gente tem coisas muito boas. Aqui tem três dos meus outros do top para fechar meu top 5, né? Então, da minha preferência. Cara, o samba da Dragões é o maior samba da história da escola, sem dúvida, na minha opinião. Eu sei que tem gente que prefere Asa Branca, mas eu acho que a Asa Branca é um samba bom, mas eu não acho que é desse nível. Eu acho que o desfile aquele desfile catártico, né? Mas o samba, ele não acho que seja desse nível. Eu acho que a Dragões tem um sambaço na mão, muito bom, com muita pegada, né? Um samba de pegada. E é legal, né? Você falou da Tatuapé, que a Tatuapé ela mantém essa identidade de sambas muito parecidos. A Dragões, apesar da construção, a construção ali de formato de versos ali, de refrão e tal, ser a mesma de todos os anos, a Dragões ela muda a linguagem, né? Porque ela tinha essa coisa do samba mais leve, né? Em todos os enredos a coisa é mais leve quando você Confortável, eu escuta a diria. Dragões. Confortável, essa coisa lúdica, essa coisa gostosa, né? Mais confortável. Um pouco mais emocional no samba do ano passado, né? Mas esse samba denso é uma grande novidade quando se trata de Dragões da Real. É uma coisa densa, forte, sério, né? Então, eu achei muito legal. Acho um samba bom, é aquele samba que não cai, né? Ele samba que tem pegada e não cai, e combina muito com uma comunidade muito boa. E, pô, tem um senhor cantor que tá aí na sua plenitude muito bem e tal. É uma bateria que sabe levar o samba, bateria inteligente. Acho que a Dragões ela sempre teve comissão de frente top, casal top, visual top, bateria muito boa, mas faltava para Dragões. É claro que no manual do jogador ela sempre tem samba que cumpre e tira a nota, né? Tira lá os seus 30 pontos. Mas faltava para Dragões chegar com um samba que a comunidade do samba falasse: ó, a Dragões da Real tem um dos melhores sambas do ano. E dessa vez ela chegou. Porque em 2017 não era tido como um dos grandes sambas do ano. Não era um samba tão falado, era um samba bom, mas não era tão falado como esse, né? Então eu acho que pela primeira vez a Dragões chega, ó, eu tenho um dos maiores sambas do ano. Não sei se você concorda comigo, Everton. Eu acho esse samba bom. Eu acho que não entenda mal, acho que para a discografia da escola, ele está muito acima do que a escola fez e faz, né? Acho que quem sou eu para dizer isso, né? Mas, por exemplo, quando fez o enredo sobre os Impérios Negros, acho até mesmo pelo enredo ser muito ruim, né, o desenvolvimento dele, gerou-se um samba protocolar para aquele enredo, né? Que poderia ser um samba muito bom. Eu acho que aqui, acho que tem um pouco oposto. Por mais que eu seja um pouco crítico à visão de que não é um enredo crítico, porque eu acho que é um enredo crítico, que está falando de uma tribo de guerreiras, matriarcado, que nas diversas histórias dos povos da floresta combateram pessoas, né? Sejam invasores ou, né, tribos existentes. Então, acho que, mesmo assim, o samba, eu acho que para a escola, para a discografia da escola, é muito bom. Eu acho que, por mais que eu entendo o seu ponto de vista, mas eu ainda acho que ele é um pouco protocolar. Eu acho que se a gente pega. É que eu vejo o Samba Enredo pela discografia das escolas, né? E se a gente pega a discografia das outras escolas, eu acho que o Samba da Dragões é um samba protocolar ainda, se a gente for parar para comparar. Agora, em termos de temática indígena, eu acho que é um samba muito bom para São Paulo, que tem ainda um olhar um pouco romântico de chegar ao indígena. E eu acho que aqui a gente tem um samba um pouco interessante, né? Mas é aquilo, eu acho que para o que a escola faz, para o que a escola propõe, é um samba muito bom. Acho que. E eu vou até além, eu acho que esse samba fez até a bateria sair um pouco da zona de conforto, né? Acho que a bateria da Dragões da Real, se você pega o, o samba de 2025, o samba de 2026, não é que a bateria tá melhor ou pior, não, mas acho que a de 2026 está mais criativa do que a bateria de 2025. Eu acho que por causa do samba, né? O samba puxa, né? Se você tem um samba bom, você puxa o demais da escola. Mas eu acho que esse é um samba incrível para a escola. Eu acho que para o ano também é um samba muito interessante.
E para um dia, né, sexta-feira, né, que às vezes tem aqueles sambas chatos, né, que a gente fica ouvindo, querendo ir embora, pelo menos, né, a gente tem sambas muito bons, né, no diálogo de começo, assim, e o Samba da Dragões não está no nível abaixo, por exemplo, do Império, da Mocidade Unida da Moca, e o da Barroca que vai vir antes dele, né, acho que mantém o nível, mas é aquilo, né, numa temática totalmente diferente. Eu acho que os diretores de harmonia devem estar malucos com, com as palavras, né, o Aivu, às vezes você pode, se você não cantar bem, vai cantar isso aqui facilmente, né, então acho que tem essas questões aí, né, o Onça Silva, né, que facilmente você pode cantar o Saci, né, então aqui tem coisas aqui que é, eu acho que para o Dicile tem essa questão de atenção, mas eu acho que é um dos melhores sambas da história da escola. Eu só não digo que é o melhor, porque a gente tem que esperar no dia, né? Assim como a Asa Branca, ele era um ótimo samba. O que fez ele ser histórico foi o dia, né? Eu acho que o samba enredo ele tem essa questão, né? Ele é uma música, mas ele precisa estar bem no dia. Se no dia ele não está bem, ele é só mais uma música na história da escola. Então acho que tendo em vista, pelo menos é o meu olhar, que a escola quer mudar em 360 graus no jeito de entender carnaval, eu acho que esse aqui tem tudo para ser o melhor samba, sem sombra de dúvidas, da história da Dragões, né? Mas para uma discografia que este samba e do Asa Branca estão muito à frente dos demais, né? Então, acho que se a escola permanecer nesse caminho, ela tem tudo para escrever um novo, é uma escola jovem, né? Ela tem tudo aí para fazer uma coleção de sambas muito bons, mas eu acho que é um samba muito bom. E tem que se elogiar, né? São 3 pessoas aqui, né? Então acho que isso dá esse peso, né, de nostalgia nele muito E bom, na né? final, não, são 3 compositores, né? O René, o Alemão e o Márcio Biju. E o adversário na final, que foram 2 sambas para a final, era um compositor só. O cara foi sozinho na cara e na coragem e chegou na final. Então, isso foi uma final que teve essa coisa muito bacana. Uhum. Bom, indo para Gaviões agora, né? Os Gaviões, cara, um sambão de novo, né? A parceria que bateu na trave do ano passado, esse ano eles ganharam. Aqui é um enredo que também tem a temática dos povos originários, mas você vê, né? É um samba muito diferente, porque o da Dragões é essa coisa da pegada, guerreira, uma tribo de guerreira que enfrenta qualquer exército, enfrentou a expedição de Orelhana e tal, então é guerreira, aquele samba pá. O da Dragões não, o da Gaviões não, o da Gaviões já é uma coisa que tem mais dolência, né? O da Gaviões é aquele samba que tem essa coisa mais mãe hostil, sabe? A quem foi negado o teu colo, aquela coisa mais dolente no final. Então, é um originário que entrou num transe com um rapé alucinógeno, né, o Iacoana, e aí o espírito Chapiri surge para ele e começa a contar a história. Então, é uma coisa mais dolente. Eu achei muito boa. Foi a exibição que eu mais gostei, a exibição ao vivo que eu mais gostei lá na festa. Muito bom o andamento da bateria, Ernesto, carro de som, achei show de bola. E, cara, vai dar trabalho. Muito bom mesmo. Tem um refrão do meio interessante, né? O refrão principal, você que estudou Gaviões da Fiel, é o refrão principal que é muito o componente do Gaviões, né? O sócio do Gaviões, o cara que vai na arquibancada todo jogo, que vai na quadra. Eu sou de paz, mas estou pronto para a guerra. Isso é muito Gaviões da Fiel, né? Eu sou da paz, mas estou pronto para a guerra. Tenho lado nessa luta. Sou Gaviões. O Gaviões tem lado sempre. Sempre que tem alguma coisa que os Gaviões precisam se posicionar, eles têm lado, né? Seja no Corinthians, seja na sociedade, eles têm lado. Então, assim, acho muito bom, Emerson, muito bom mesmo. É um samba, acho que é um samba que o Ernesto faz ele ser melhor ainda, né? Acho que o bom de você ter uma pessoa experiente é exatamente essa, né? Eu tenho questões referentes ao enredo, né? Que não vai aqui estar aparecendo, né? Eu acho que o enredo é uma coisa, o samba é outra. Eu acho que o samba ele consegue passar melhor a organização do enredo, que eu acho que é um enredo um pouco confuso em alguns pontos. E algumas questões do samba não é por causa que os compositores foram ruins, né? Acho que é porque o enredo dá margem para você questionar algumas coisas. Mas aqui a gente não vai falar de enredo, a gente vai falar de samba. Mas eu acho que o samba tem esse quê de Basta. Eu vejo esse samba me faz lembrar o Basta
que é da mesma escola, né? E às vezes até parece, né, que a escola está numa saga de contar vários spin-offs daquele enredo do Basta, né? Já foi os povos negros, né? Agora está falando aqui dos indígenas. Eu acho que é um samba bom. Dentro para a história da Gaviões é muito diferente, né? Gaviões não normalmente sempre historicamente teve aquele samba leve, né? Para o seu componente cantar, né? Se divertir na pista. De uns anos para cá a escola se perdeu um pouco na identidade, né? Se perdeu até um pouco no conceito artístico. E eu acho que nos últimos anos a escola se reencontrou, desde daquele enredo Sem Pé na Cabeça do Futuro, e agora, né, no ano passado, desse ano das máscaras, e agora no indígena. Então, acho que nesse sentido, é um samba muito bom para a escola. É um samba até diferente para o dia, né? Acho que esse aqui é um dos, se eu não me engano, esse aqui talvez seja o enredo o samba mais denso do dia, né? Do sábado. Porque o sábado tem Império, tem a Águia de Ouro, tem a Mocidade Alegre, tem a Camisa, tem a Estrela do Terceiro Milênio, tem a Gaviões e tem mais uma que eu estou esquecendo. Tom Maior. Tom Maior. Então acho que esse aqui sem sombra de dúvidas, o samba mais denso do dia. E acho que é um samba para a escola. Eu acho que para o componente da Gaviões, como você disse, extremamente guerreiro, esse samba aqui vai funcionar muito bem. E é um samba muito bom aí da escola. E que soube lidar muito bem com os nomes indígenas e colocar eles e organizar sem parecer uma salada de frutas Wikipédia, né? Então acho que esse aqui é um belo parabéns aí para os compositores. Mas eu acho que se a gente for pegar aqui os dois sambas, eu ainda acho o samba da Dragões um pouco mais carnavalizado do que o da Gaviões, mas aí acho que é por causa do enredo. Acho que o enredo da Gaviões, ele fez o samba aí por esse lado um pouco mais denso, né, de ser um pouco mais descritivo do enredo, do que ser necessariamente totalmente lírico, né, como, por exemplo, foi o samba das máscaras, né, da escola, né. É interessante que o samba do Gaviões ele tem a maior parte dele é a primeira parte do enredo, né? Porque até o refrão do meio é o começo do desfile, né? É a coisa do Omana criando as florestas e todo mundo vivendo em harmonia, porque o refrão do meio ainda é harmonia, né? Ali eles, porque o segundo setor, que é a parte do Shawara, do homem branco vindo dizimar, é o começo da segunda. Então ele vem a primeira todo, o refrão no meio todo, com mais ou menos a abertura do desfile. É curioso, em São Paulo é difícil isso, né? Em São Paulo geralmente você é divididinho, né? O refrão no meio você tem que estar no mínimo no segundo setor, né? Então eu achei interessante isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado em São Paulo. E, bom, indo para Milênio, cara, o samba da Milênio é um achado. É um achado. É aquela coisa, é aquele samba que quando você ouve, você fala, caramba. E é tanta gente, né? É muita gente, né? A gente tem como é que. Ó, vou citar aqui os nomes, né? Schumacher, que é da escola, o Thiago Maines, o Fred Viano, o Pete de Menezes, o Cláudio Matos, o Morganti, o Ítalo, o Erval, o Beto Savana, o Wilson Mineiro e o Anderson Lemos. A gente tem nomes aqui de vertentes do samba muito diferentes, né? E conseguiram, por algum motivo, conseguiram se unir aqui e fazer uma obra-prima, realmente. Aqui eu posso dizer, é o melhor samba que eu já ouvi da história da Milênio, muito fácil. Com certeza. Com certeza, né? E é interessante, né? Você ter escolas que nunca tiveram no topo dessa discussão de melhores sambas do ano, como Dragões, como Milênio, estão aparecendo, né? E é muito legal isso. É muito bacana isso, né? Vendo a importância do quesito samba enredo. E, cara, é um achado, porque assim, eu fiz o exercício, Emerson, de perguntar para as pessoas, pessoas assim, aleatórias, de família, amigos tal, se conheciam Léa Garcia e Paulo César Pinheiro. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas não conhece nenhuma dessas duas pessoas. A Léa Garcia, você tem que forçar. Quem tem mais de 50 anos e assistiu muita novela, se você forçar um pouquinho, a Léa Garcia aparece. Agora, o Paulo César Pinheiro, pouquíssima gente sabe quem é. É impressionante. E, assim, para mim, os dois grandes trechos desse samba, que, assim, eles pegaram trechos de músicas do Paulo César Pinheiro e fizeram versos a partir deles que ficaram geniais. Esses dois trechos são de músicas que não são tão conhecidas, né? Até conhecidas, mas não tão difundidas. A parte do o dia que o dia que o morro descer e o povo vencer.
é fantástico, né? O dia que o morro vencer será carnaval e rebeldia. É muito foda isso. Isso é da música do Paulo César Pinheiro com o Wilson das Neves. O dia que o morro descer e não for carnaval. Ele fala que o dia que o morro descer da cidade e não tiver carnaval, vai ser uma pancadaria, vai ser uma loucura. E aqui E o ele Grajaú é um morro, transformou em tá? será carnaval e rebeldia, né? E o Grajaú é um morro, não sei O se você já Grajaú é um esteve no morro, Rio. Eu olha morei só. no Grajaú, né? Eu nasci lá, né? O Grajaú é um grande morro, né? Uma montanha, vários morros, né? Que estão ali juntos, em concreto, né? E a escola fica numa rua na base, né? Ali perto da estação, né? Então, não sei se eles pensaram É, nisso, mas a primeira vez que eu cara, li, eu pensei exatamente o Grajaú descendo, né? cara, o dia que o morro descer e o povo vencer será poesia. O dia que o morro vencer será carnaval e rebeldia. Cara, para mim esses são os melhores versos do Carnaval 2026, na minha opinião. Isso aqui é genial, isso é coisa de gênio. Não sei quem fez, quem desses nomes aí fez, mas isso é coisa de gênio, tá? Isso aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, na safra do Rio de Janeiro ia ser muito aclamado. Eu não tenho dúvida, isso é genial. E a outra parte que eu gosto muito, Emerson, na segunda do samba é: se um verso era rasgado, o outro nascia. Que isso aqui é da música Pesadelo, do Paulo César Pinheiro, que é cantada pelo MPB4, né? E é uma música cantada num tom bem soturno, né? Uma coisa bem assim. E ele provoca, é um compositor provocando os sensores do DOPS, né? Que fica no final de cada verso, que medo você tem de nós, olha aí. Então, assim, é provocando em tom de deboche os sensores do DOPS. E o verso em questão é: você corta um verso, eu escrevo outro. E aqui ele transformou em: se um verso era rasgado, o outro nascia. Achei genial também. Então é isso, é um samba que chegou lá, né? Eles conseguiram pegar a obra do compositor e fazer um samba muito bom, muito rebuscado. E eu recomendo a todo mundo que está assistindo a gente: pesquise sobre as obras do Paulo César Pinheiro, que você vai ter muito mais elementos desse samba para entender. Eu acho que esse enredo faz lembrar muito o enredo da Maricá, né? Que foi o enredo que ela estreou no especial, no Acesso, né? O série Ouro do Rio de Janeiro, né? Que ela falou de um compositor, né? Foi toda uma promoção para em cima do compositor de samba enredo, né? Eu acho que o grande acerto da Estrela, que por mais que o enredo, quando foi lançado para muitos, parecia ser fraco, e eu sei, porque vocês não sabem, mas eu ouço eu leio os tweets de vocês e os comentários nas páginas de escola de samba, e eu vi as pessoas desenhando do enredo, desenhando de que a escola estava perdida e assim por diante. Mas, quando a escola foi mostrando enredo, foi mostrando samba, ficou muito claro que não é nada longe do que a escola já fez. Principalmente quando ela falou das mulheres do samba, né? Aqui eu vejo uma homenagem aos compositores, né? Acima de tudo. Porque muitas das músicas do Paulo você já ouviu, você não lembra que é ele. Essa é outra história. Né? Assim como a história de quase todos os compositores do Brasil, eu diria que quase 99,9%, que compõem, mas não tem, não é conhecido por ser compositor, é conhecido por alguém cantar a sua música. Né? Acho que isso fica muito expresso no samba, né? É um samba aceleradíssimo, né? Mas ao mesmo tempo não é acelerado, né? Ele acelera quando quer, ele pausa quando ele quer. Acho que aqui é um belo trabalho da bateria. Acho que a bateria sabe tocar este samba de uma forma muito interessante. Eu acho que é um acerto de você ter duas vozes tão distintas uma da outra. Em alguns momentos você ouve um pouco mais a voz da Grazi, em alguns momentos você vê um pouco mais a voz do Darlan, mas é porque o samba mexe com o próprio jeito de cantar dos dois, né? Então, eu e você aqui usado, se fosse dar um roupe de ouro, seria para este samba, porque eu acho que esse samba aqui, para a história da escola, é um samba histórico. Eu não sei se a escola vai se dar bem no desfile, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que é uma escola que tem um projeto de carnaval antigo demais, né? Desde quando ela foi rebaixada por aquele problema de enxerto de alegoria, depois daquilo ali, a escola virou. A escola deu uma virada de chave, muito por causa do seu carnavalesco, claro, Murilo,
mas acho que hoje toda a escola tá no mesmo sentido, né? E eu acho que este samba é um samba memorável. Eu não acho que as pessoas vão cantar ele na pista, porque eu também não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que aqui a gente está avaliando a beleza do samba. E eu acho que, em termos de beleza, esse aqui é o samba, né? Um dos melhores do ano aqui de São Paulo. E, Embora eu e, acho e que muita gente não vai achar, né? Acho que muita gente não vai concordar com a gente, né? porque assim, não, eu já vejo que a maioria da galera já está colocando o samba da Milênio entre os melhores, já Uhum. cresceu muito. Mas assim, a gente tem que tentar, nós como imprensa temos que mostrar que o samba bonito, o samba que tem a melodia, que tem a poesia, é muito bom. Porque Sim. eu vejo que em São Paulo a galera gosta muito da coisa do samba forte, com pressão, acelerado, né? E acho que isso ditou muito as tendências dos sambas nas últimas décadas aí. E, cara, a beleza, o rebuscamento, uma frase bem colocada, isso faz muita diferença, né? Então, Uhum. assim, pô, para mim, eu fiquei muito na dúvida no programa que eu fiz na Rádio Arquibancada na quinta, né, na análise, caiu para eu desempatar, eu fiquei muito na dúvida entre Milene e Camisa. Para mim são os dois grandes sambas do ano, e qualquer um dos dois que é o melhor do ano, para mim, tá muito bem dado. E aí, sobre o Tatuapé, né, Emerson? A Tatuapé, como você falou, uma identidade, né? Cara, é um enredo que é crítico. Ele é crítico, né? Você está falando de um começo muito parecido com o Gaviões, né? Não, só Diga. uma coisa que parece que é os Vingadores do samba, né? Porque os compositores aqui, Turco, Zé Paulo, Cláudio Russo, Silas, Rafa do Cavaco, Luiz Jorge, Fábio Souza, Doutor Hélio, Fabiano Sorriso, Aquiles Avila, Marcos Vinícius, Lucas Donato, Salgado Luz, Daniel Goulart, Maria Juarez. Essas pessoas aqui, você já deve ter cantado os sambas deles em outros anos atrás, e aqui parece que eles juntaram os Vingadores do samba, porque parece que só tem campeão aqui, né? É incrível. Foi uma junção aí, né? Então ficou muitos compositores. Então, é um enredo crítico, né? Cara, eu acho que tenta ir um pouco pro lado da festa no arraiá, né? Naquela coisa do tem festa na roça até o amanhecer. Só que aquela coisa, né? O Festa no Arraiá, ele era um enredo do outro lado. Era um enredo Uhum. de uma empresa do agronegócio, né? E ali eles deram uma aliviada na questão do agronegócio para trazer o homem do campo, aquela coisa. Aqui a Tatuapé não, é um lado mais MST, o lado questionador. Ó, é a reforma agrária, tem que partilhar aqui. A solução é partilhar. O enredo vai trazer no final que a solução é partilhar. Então, assim, então fica nessa coisa entre uma crítica mais pesada e ali aquela festa do homem do campo, tal, aquela coisa que a Tatuapé gosta, né? Mais para cima e tal, mais alegre, a identidade da escola. Acho que é um samba legal, um samba que passa bem, um samba bom e que leva bem o enredo, né? Leva bem essa coisa de que é um enredo que. Sabe aquela coisa da crítica com bom humor? Tem vários jeitos de você fazer uma crítica para alguém, né? Você Uhum. pode criticar alguém com uma cara fechada e falar em tom de palavrão, falar com um tom sério, ou você pode criticar alguém sendo irônico. Então aqui é uma crítica, o samba é cantado com alegria para cima, mas fala, mas a ganância nananana, faz muita gente sem terra chorar. Então tá falando, quem planta o mal espalha a ambição. Então você tá falando, você tá criticando, mas com alegria. Mas eu acho que é um samba bom. Para mim, esse samba é a junção de Paraty, Atibaia, vejo um pouco de Maranhão nele aqui. Para mim, todos os sambas da escola estão aqui, mas ao mesmo tempo é um samba original, né? Um samba novo da escola. E eu acho que isso acontece porque desde o desfile de Beija-Flor, né, da Beija-Flor, a escola está no mesmo ritmo de samba, mesmo ritmo de interpretação de samba, mesmo ritmo de canto de samba. E é um samba que ao mesmo tempo parece com os demais e é um samba novo, né? Tem essa questão de, como você disse, tratar um pouco mais a versão carnavalizada da crítica, né? E acho que até porque a escola em si, acho que não tem essa coisa do enredo totalmente crítico, né? Acho que o enredo da justiça foi muito pesado, né? Eu praticamente não gosto do Sidney, mas respeito a colocação que ele ficou.
Mas foi uma coisa muito pesada, né? A temática, né? Tudo. Então, acho que continuar nessa questão densa demais, para uma escola que não tem essa característica de ser densa, a Tatuapé já fez enredos críticos, mas não de forma densa. Então, acho que acerta o tom, né? Aqui é por causa do carnavalesco, aqui é por causa do enredo. O enredo levou o samba a ser dessa maneira, né? E por isso que aqui eu digo, sem nenhum problema, podem me cobrar no futuro. Para mim, aqui é uma virtual campeã do Carnaval de São Paulo, sem sombra de dúvidas. Acho que é a Tatuapé do Antigo Testamento aqui, que está presente entre nós, por causa deste samba. Acho que o samba, eu não acho que é o melhor samba do ano, não é um samba nota 5, mas é um samba que, para a escola, faz muito bem o papel e vai animar o público no sambódromo, né? Acho que vai ter. Talvez a bateria vai vir de agricultor, não sei, aí vai deixar ali o povo feliz na hora. Vai ter questão aqui de festa junina, talvez, que vai criar essa identificação com o público. Quanto mais o público se identifica com a pista, mais ele quer cantar o samba, né? Então esse aqui tem tudo para ser um samba que a pista, né, a arquibancada, pode se animar junto, né? Principalmente nesse refrão aqui, os dois, né, que são muito bons, inclusive, né? E aí, quais são as notas que você dão para esses sambas aqui? Quais são os conceitos? Milênio, Dragões e Gaviões, eu dou 5 estrelas. Uhum. E a Milênio eu tô topando esse Hope de Ouro, se você quiser aí, podemos colocar. E Tatuapé 3 estrelas. Tá na minha terceira prateleira aí na escala de notas. 3 rumes, né? Não é 3 estrelas. Perdão. Não, tem que falar direito. 3 gafanhotos. 3 gafanhotos. Então, 5 gafanhotos para Dragões, Milênio e Gaviões, 3 gafanhotos para nossa querida Tatuapé. Agora a gente vai para o final, né, porque está no final, que a gente não está dando a mínima, né? Porque aqui tem, para mim, um dos grandes enredos do ano, que é o enredo da Colorado do Brás, da bateria do mestre Acerola de Angola e do intérprete Léo do Cavaco. Não vou dar uma aqui de Milton Cunha e falar Léo do Cavalo, não, é Léo do Cavaco. Tom maior, que tem a bateria do mestre Carlão, né, que é o presidente da escola. E quem vai interpretar o samba é o Bruno Ribas, ou é ele com mais alguém, não? Ou é só ele? Até onde a gente sabe é o Bruno Ribas. Só ele, né? E Rosa de Ouro, campeã do carnaval, da bateria do mestre Rafael Oliveira, do intérprete Carlos Júnior. A Vai, da bateria do mestre Tadeu e do mestre Beto. E o intérprete Luiz Felipe. E a Escola da Pompeia, que será aí falada pelo Miguel, que tem um mestre de bateria, o mestre Moleza, que estreia na escola, e os intérpretes, né, o Douglinhas e o Serginho do Porto. Aqui a gente tem enredos que tem, na sua grande maioria aqui, embora as escolas não vão assumir isso, mas a gente tem aqui 3 enredos CEPs, né, de certa forma, né? São 3, né? Eu diria que Uberaba é um enredo CEP, né? São Bernardo é um enredo CEP. E Amsterdã, Holanda, de certa forma, é um enredo CEP, mas que não seja. Uberaba, São Bernardo e Amsterdã, que mistura boa, hein? De maluco. E tem as bruxas, né, da Colorado, né, que é um enredo muito interessante. E a Rosas, né, que vai para esse lado místico, né, da astrologia e outras coisas mais. O samba da Colorado, né, só pra gente passar aqui para você. Eu acho que ele é bom, mas acho que ele não é bem gravado, pelo menos na gravação do CD ficou um pouco confuso para quem não sabe a letra, não consegue entender às vezes. Eu acho que isso também apareceu no mini desfile, né? Eu acho que em alguns momentos ficou difícil de entender o samba. Não estou falando que o cantor não sabe cantar, não, até porque eu acho ele um ótimo intérprete. Mas eu acho que em alguns momentos, né, você não consegue entender o samba. Acho que ficam muitos silêncios ali. Acho que é uma questão de, com o passar do tempo, a escola ir melhorando isso, né? A Tom Maior, acho que é um enredo CEP clássico, né? Não me convence muito, mas é um enredo que conta aí muito bem, né? Acho que ele é bem dividido, né? O samba, né? Estou falando agora de Beraba e agora eu vou falar de Chico Xavier. E agora vocês entendam aí o que está acontecendo. A Rosas, que eu acho que tem um samba um pouco abaixo do enredo. Não estou falando que o samba é ruim, mas acho que o enredo eu esperava um pouco mais, até mesmo por ser a escola campeã. A Vai é um samba que
fica bem evidente que também é um samba CEP clássico, né? Por mais que tenha essa temática do cinema, você fica bem visível aqui as passagens sobre a cidade de São Bernardo. E o samba da Escola da Pompeia eu não ouvi, né? Então passo para o Miguel aí falar, porque vamos ouvir o que ele acha também de tudo isso. Mas é a segunda escola do sábado, desfilando depois da apoteose, que vai ser provavelmente o desfile do Império de Casa Verde. Não é uma tarefa muito fácil, né? Primeiro de tudo, acho que Rosas e Colorado a gente pode agrupar os dois na categoria enredos místicos, né? Enredo místico acho que já pode ser uma categoria, né? Tem que ter fogueira, hein? Só avisar aqui o pessoal da Colorado, tem que ter fogueira no enredo sobre bruxa, viu? Por é mais que igual a seja questão. cigana, tem que É? ter fogo, tem que ter fogo. Então, cara, a gente sempre fala, né? A energia do carnaval é algo muito forte. Você tem que cumprir todos esses rituais aí quando você vai usar elementos nos enredos, né? Isso não tem dúvida, né? Cara, vamos lá, vamos começar então pelos místicos. Cara, o samba da Rosas de Ouro, ele é muito parecido com o ano passado, o enredo é muito parecido com o ano passado, né? A forma de construir, de contar, as primeiras civilizações a ter o jogo, as primeiras civilizações a olhar para o céu. É o mesmo formato. E o samba é isso aí também. É o mesmo formato. É o mesmo formato de samba. É um formato de samba que não agrada assim as pessoas no sentido de estar entre os melhores do ano, mas é um samba legal, que passa bem e que funciona no ao vivo. No ao vivo ele funciona. E ele é feito para funcionar para a escola competir. A gente está falando de uma escola que precisava voltar ao topo e conseguiu. E o samba ajudou muito ano passado, e acho que vai ajudar muito de novo esse ano também. Ele funciona bem para o desfile, e é um samba ali, numa formatação mais simples ali, bacana, que é feito para passar muito bem no ao vivo, né? E conta muito bem o enredo. E tem essa coisa. Eu adoro quando tem essas frases que o componente gosta demais, né? Essa coisa do alma azul com ascendente em rosa. Isso é muito legal, porque é coisa, né? É aquela coisa do cara que é Rosas de Ouro fazer tatuagem, fazer camiseta com essa frase, enfim, é muito legal, né? Então é bacana. O da Colorado, né? O Miners disse na entrevista, né, pra gente, que na Colorado do Braz, diferentemente de outras escolas que ele compõe, a Colorado é uma escola que, infelizmente, ainda tem uma limitação na questão de quadra, né? E isso acaba atrapalhando para você prospectar componentes, para você ter o seu componente sempre ali, na quantidade de ensaio que as outras fazem. Então, assim, a escola, ela prefere na encomenda pedir um samba mais funcional, uma coisa mais funcional. E é isso, esse padrão mais convencional. Mas é bacana, eu acho que o samba tem dois refrões bem legais, né? É a coisa de uma bruxa narrar o enredo. Então, tipo, sou eu que estou narrando. Eu acho legal, acho que tem boas passagens. E eu concordo com você. É um enredo muito interessante e o samba leva bem, né? Acho que principalmente os dois refrões são mais bacanas, pegam legal. Aí os CEPs, né? Tom Maior. Tom Maior Cara, o samba é bem Chico Xavier, assim. Bem Chico Xavier, você vê que. Porque a ideia do enredo qual que é, né? Para quem não lembra, o Emerson já deve ter feito programa de enredo aqui, mas é uma carta. Não. Mas basicamente, resumindo muito, é uma carta psicografada do Chico Xavier contando sobre Uberaba, que é a cidade que ele escolheu para viver o espiritismo, né? Então, assim, cara, eu acho que tem trechos inspirados, bacanas. O tom é muito adequado ao Chico Xavier, na minha opinião. É um tom muito adequado à questão do espiritismo e tal. Eu acho que o samba, o momento que destoa do restante do samba é o refrão do meio, né? Porque ali você está descrevendo, o Chico está descrevendo muito bem ali, até a parte dos dinossauros ele fala, seres gigantes ali, gigantes marcaram o teu chão, é tudo muito bonito. O samba ele é bonito, ele é um samba um pouco mais, assim, ele não explode, ele é uma coisa mais cadenciada, mas ele é bonito. Eu acho que o que destoa é o refrão do meio, né? O refrão do meio ele destoa melodicamente e acho que de qualidade do restante do samba. E aí
Aí isso não permite que a gente coloque o samba no top 5 lá em cima. Mas eu acho um samba bonito da Tom Maior, assim, não é o fim da jornada aos olhos do pai, tem umas frases bem bacanas, assim. Eu particularmente gosto quando o enredo pede dessa coisa assim, desse essa melodia mais leve, assim, eu acho interessante. Vai é um enredo que vai contar a saga do trabalhador, né, tendo São Bernardo do Campo como pano de fundo. Gosto da. Assim, é uma parceria muito vai-vai, né, Emerson? É uma parceria que já o Vagnão já ganhou 8 sambas lá. Então, foi com sambas dessa parceria nos anos 2000 que começou a coisa da bandeira, né? Então, dessa vez ele trouxe a bandeira pro samba. Levanta a bandeira, nação alvinegra. E, cara, tem muitos trechos que você vê que é no ritmo da bandeira, né? O operário tem valor junto ao movimento. É aquela coisa que para fazer aquele samba para dialogar com a arquibancada, com o vai-vaiense ali e com todo mundo, né? Porque eu já falei muitas vezes, o vai-vai é a única escola que todo mundo levanta a bandeira para ela. Seja de que escola for, seja que classe social for, todo mundo, todas as 30, 40 mil pessoas que estão ali, pega a bandeira e balança quando é o vai-vai. É a única escola Isso que vai tem esse continuar, né? Igual esse ano. Você começa com a bandeira. Passou 5 minutos, você abaixa. É uma coisa de largada, né? É uma coisa de Depois vai. largada, né? Sim, mas é aquela coisa. Mas eu não sei a sua opinião, mas eu acho que é uma das melhores imagens que o Carnaval de São Paulo se vende. É aquela coisa do começa o desfile e a Globo faz aquela câmera no alto e aí o sambódromo inteiro assim, pro vai-vai. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que no Rio tinha muito no começo dos anos 90, né? Peguei o Ita no Norte, é assim que ele se acende, né? E em São Paulo ainda tem até hoje, e com vai todo mundo levanta essa bandeira, por isso eu acho legal o Levanta a Bandeira vir para o samba finalmente, né? É um samba simples, o enredo não dava para fazer muito mais, mas eu acho que cumpre muito bem o enredo e cumpre esse diálogo com a arquibancada, com a bateria e tal. E fechando o Águia, né? Cara, o Águia ele traz uma perspectiva noventista para o samba, né? Essa coisa, chegou a Águia de Ouro, não me leve a mal, eu vou ficar bem louco nesse carnaval. Isso é noventista, né? Essa coisa de trazer um trecho mais solto ali no meio do samba, você tá falando da Anne Frank e de repente você fala, quem é da Pompeia tem bom coração. Isso é muito samba antigo em São Paulo, né? Você vai citando a sua escola no meio. O do Camisa tem isso também, né? No meio do samba tem quem duvida do meu Camisa. Então, essa coisa mais antiga, né? É um samba que descreve bem aí a questão de Amsterdã, né? Assim, é um desafio, porque é um enredo que vai falar de muita coisa, e você sintetizar isso no samba não é tão simples. É um enredo que vai falar de cultura, de arte, das tecnologias de navegação, muita coisa do Águia. Muita coisa que Amsterdã, que a Holanda, né? Ou Países Baixos foram os pioneiros. Mas eu acho que é um samba que tem essa pegada noventista, eu acho ele divertido. E tem aquela coisa, né? É um samba que leva muito para a questão da cerveja. Ele cita muito a questão de vou beber morar, brindar a vida com cerveja, né? Acho que muito por conta do patrocínio do enredo. Mas é isso. Eu acho que esses sambas aqui dessa categoria, eles não estão entre os meus favoritos do ano, mas eu acho que são bons sambas que passaram bem lá no mini desfile. Eu gosto do samba da Colorado, acho que é um samba interessante, mas eu sinto que falta algo nele. Não é a bateria, porque acho que a bateria salva o samba. Acho que a bateria dá um. Acho que a bateria está um degrau acima, tanto do canto quanto da execução dele, pelo menos no que eu estou percebendo, né? Eu acho que falta algo para este samba de fato explodir, né? Como o Caldeirão da Bruxa, né? Mas eu acho que o enredo, se ele não for muito óbvio, não ir para essas coisas muito óbvias de enxergar a bruxaria, ele tem tudo para o samba ser bem descritivo dele, né? A Rosas é aquilo que eu disse, eu acho que é uma zona de conforto, e eu não gosto de escola em zona de conforto quando ganha. Eu sinto aqui uma zona de conforto neste samba, muito grande. A bateria
Eu acho que eu sinto ela mais protagonista que o samba, mas é aquilo que você disse, né? Uma escola que sabe cantar bem, uma escola que tem todo esse envolto dela, né? Que gera, né, boas coisas. E eu ainda não consigo cantar Acidente Rosa, para mim é Serpente Rosa, mas aí é uma questão minha, né? Uma questão de que canta o samba do jeito que você quer, né? Mas eu acho que é um samba interessante. Samba da Vai da Tom Maior, não consigo gostar, não consigo, não sei. Tem coisas nele que, nos dois, né, que fica muito protocolar. Parece que eles pegaram o regulamento e fizeram samba pro regulamento, né? Claramente tem as questões, né, de identidade com as escolas, tanto no Vai Vai, né, quanto na Tom Maior, principalmente no Vai Vai, mas enredo CEP nunca dá samba muito bom, com raras exceções, né? Ou como quando você tem uma ótima enredista como uma Rosa Magalhães, você vai ter um samba CEP que você nem percebe que é um CEP. Mas eu não consigo ver coisas boas nesses dois sambas, da Tom Maior e da Vai Vai, não consigo gostar deles, mas eu acho que na pista, né, ali no desenvolvimento do desfile como todo, creio eu que o negócio vai desenrolar. Quando você falou da bandeira, né, eu falei que 5 minutos, né, porque eu acho que por mais que você tá ali, né, na euforia de ver o vai-vai passar, eu acho que se o vai-vai não manter o samba, você não consegue manter a bandeirinha para cima, né? Eu acho que é semelhante ao que era a Gaviões, né? Gaviões que também tem várias bandeirinhas na hora que ela entra, é histórico. Se o samba da Gaviões não passa da Monumental bom, a bandeirinha cai. Então eu acho que esses dois sambas para o regulamento, acho que as escolas devem tirar notas boas, mas assim, tendo em vista o samba enredo e todas as outras que a gente está vendo aqui, não são sambas que me agradam muito não, nem do Vai Vai, nem o da Tom Maior, acho que são muito protocolares, mas acho que é por causa do enredo, acho que o enredo gera samba protocolar e como eu sou bastante crítico a samba protocolar em São Paulo, eu tenho que manter a minha coerência, por mais que alguns não gostem, né? Vamos às notas que você dá a essas escolas. Quais são os conceitos que você dá aqui para elas? Perdão que deu aqui, caí no golpe do mute. 3 gafanhotos para todas. 3 gafanhotos todas. Geral. É isso. 3 gafanhotinhos para todas. Então aqui a gente já vai ter o nosso Rank Hope. Ranking Hope, é muito bom. Lembrando que o Rank Hope, ele é baseado na nota, né? Então não tem a melhor, a pior aqui, né? Então ganharam 5 Hopes. A camisa verde e branco, a Barroca Zona Sul e a Estrela do Terceiro Milênio. As 3 escolas aí ganharam 5 Hopes. 4 Hopes e meia, né? 4 aí é a minha, aí é a minha junto da sua, né? A minha junto com a sua, né? Junto da nota do Miguel com a minha. Mocidade Alegre. Mocidade União da Moca. Império de Casa Verde. Dragões e Gaviões. Todas elas ficaram com 4 Hopes e meia. Né? Então, 4 Hopes e um gafanhoto. Metade da Hope aí para estas escolas. 3 Hopes e meia para Tatuapé. Ficou aí com 3,5. 3 Hopes. Colorado do Brás. Rosas de Ouro, Vai Vai e Águia de Ouro. Lembrando que a sequência que você está vendo, né, para quem está no YouTube, é de ordem alfabética, tá? Não é qual essa aqui ficou melhor do que a outra, né? E a única exceção aqui é o Hope de Ouro, o enredo com o samba que está aí um pouco acima, né? Em termos de beleza, estética e tudo mais, fica aí a Estrela do Terceiro Milênio, o único Hope de Ouro do especial. Será que vai ter um Hope de Ouro no acesso? Temos que esperar a opinião de Dinei. E Dinei está ácido este ano. Então, dificilmente teremos um Hope de Ouro no acesso 1, tá? Talvez tenhamos Hope de Ouro no grupo especial de Santos, mas eu também acho que não vai ter Hope de Ouro em Santos. Então, talvez o único Hope de Ouro do ano vai ser este aqui, da Estrela do Terceiro Milênio, até porque Claudinho também não está muito simpático. Ele está um pouco bravo aí. Mentira, ele está do jeito dele de sempre, mas ele está sempre crítico, porque Claudinho tem uma criticidade assim que vocês não sabem, mas ele tem, tá? Ele tem uma criticidade enorme para analisar samba enredo, né? E a gente vai ano que vem falar de Santos, tá? Discorda de alguma coisa? Acho que ficamos aqui com bons sambas, né? A gente tem pelo menos aqui 9 sambas muito bons em São Paulo, né? Na ordem que a gente disse aqui, né?
Mocidade, Camisa, Barroca, Moca, Império, Dragões, Gaviões e Estrela, né? São sambas que despontam aí como bons sambas, né? Dentro das suas particularidades, dentro das suas propostas, mas no geral, acho que são os grandes sambas do ano, né? Você citou 8, né? Você citou 8 aí. Se a São gente 8? pensar que. Acho que são 8 que você citou, 7 ou 8. Se a gente pensar que 8, 8. até ano passado a gente separava 3 ali com esforço, significa que a safra melhorou, né? Sim. Então, antes de mais nada, né, parabenizar, né, os 85 compositores, né, que fizeram bons sambas. Acho que significa que a gente está indo para um caminho bom. Acho que a gente está indo para um caminho bom. Acho que falta muita coisa ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo aí para o Carnaval de São Paulo ter bons sambas. Não o Carnaval de São Paulo, porque eu acho que o acesso sempre teve bons sambas nos últimos anos. Acho que este ano o acesso destoou um pouco. Mas acho que é porque o grupo de acesso está numa espiral de medo, né? Porque ou você cai ou você desce nesse grupo, né? Então você está indo um pouco mais. As escolas talvez estejam optando muito mais pela segurança. Já o especial, eu sinto que as escolas, até mesmo pela leve mudança que a gente teve no jeito de jogar o ano passado, acho que as escolas perceberam que o enredo é importante. Então, parabenizar a revolução da Tucuruvi lá com o IFA, que fez isso acontecer, né? E eu acho que isso está acontecendo, né? Fica aí, inclusive, uma dica aí para você que quer pesquisar como que os enredos da Tucuruvi nos últimos 2 anos influenciaram o Carnaval de São Paulo. Isso dá uma tese, tá, gente? Fica aí a dica para vocês. Porque eu acho que tem uma influência direta. Eu acho que a Tucuruvi mostrou que é possível fazer um desfile dentro do regulamento, mas ao mesmo tempo com criatividade, né? E eu acho que a maioria das pessoas, né, das mentes, né, eram cariocas, mas souberam entender o regulamento de São Paulo, né? Eu acho que para 2026 muitas escolas estão acertando nos enredos e isso está gerando automaticamente bons sambas. Eu acho que na discografia delas, acho que só a Dragões e a Estrela estão um pouco acima da sua discografia de samba enredo. Mas acho que as outras estão no mesmo patamar de grandes sambas do passado. E eu acho que a gente tem aí tudo para ter um carnaval interessante em 2026. Eu não sei se vai ser competitivo, mas eu acho que ele vai ser interessante aí para a gente assistir. Não faço prognósticos de quem vai cair, nem de quem vai vencer, mas eu sinto aquele cheiro de que tudo está indo para o caminho certo, pelo menos pegando a parte musical. Aqui na Tatuapé, eu vejo isso na Mocidade Alegre, eu vejo isso no Império de Casa Verde, e dependendo do que acontecer no aspecto visual e narrativo, Gaviões é Fiel e Dragões é Real. Né? Acho que essas escolas estão aí nesse caminho. E a camisa verde e branco. Mas a camisa verde e branco eu acho que é uma grande incógnita. Né? Acho que a gente não tem muito o que esperar. Mas se a escola acertar, né, nesse aspecto do burocrático, ela tem tudo para ir bem. E eu fico ansioso de saber como que a Estrela do Terceiro Milênio vai conseguir levar este enredo, esse samba, né, na pista, né, um samba bem técnico, mas aí é aquela questão, né, o samba bonito às vezes não rende na pista, né, acho que esse é o grande desafio aí da Estrela do Terceiro Milênio, mas tem um time muito competente para isso. Considerações finais, Miguel, o que você acha, o que você espera? Você tem alguma dica para as pessoas? É isso, é isso. Cara, eu queria puxar um pouco a minha sardinha aí, você falou de dica. Lá na minha rede social popular X, eu estou fazendo lá o resumo de cada enredo. Então, quem quiser acompanhar, o Emerson também faz brilhantemente, né? No Instagram, principalmente. Mas eu estou fazendo lá o resuminho também. Esse ano eu resolvi fazer. Quem quiser acompanhar para entender melhor os enredos, está lá. É bacana para você ouvir o samba e ir entendendo, né? E, cara, eu espero um grande carnaval. Eu estou muito feliz com essa safra de sambas. É uma produção muito boa, então é um CD que dá vontade de ouvir, né? CD, entre aspas, porque não é mais CD, mas vocês entenderam. É um álbum que dá vontade de ouvir, é muito bom. Então eu estou esperando um grande carnaval. Acho que a gente vai se divertir muito com essa safra de sambas bem bacana para 2026. Emerson, sempre um prazer estar aqui contigo. Sabe que quando o sambista chama, é convocação. É isso, gente. A gente está aqui na penúltima semana. Penúltima? É a penúltima semana do nosso podcast este ano. Ontem saiu o que os enredos contam da Independência do Casqueiro, Independência. Amanhã sai da Mocidade Amazonense.
no sábado e na sexta, e na segunda e terça que vem a gente encerra aí o grupo especial de Santos, né, que é a grande novidade deste ano. A gente está aí, portanto, fazendo o que os enredos contam de Santos, né? Então a gente está pegando aí tudo que a gente faz em São Paulo, a gente está fazendo agora em Santos. Para algumas pessoas que perguntam, por que você não faz do acesso 2? É por uma questão prática, gente. O acesso 2 é no mesmo dia do grupo especial de Santos. Então não tem como eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo ainda, né? Quem sabe algum dia eu consiga estar em 2 lugares, mas no momento a prioridade sempre será Santos, né? Quando a gente tem o grupo de acesso 2. Se o grupo de acesso 2 continuar no mesmo final de semana de Santos para o resto da vida, e Santos continuar sempre sendo uma semana antes, a gente vai sempre para Santos, porque é a nossa prioridade, sendo um dos principais carnavais historicamente aqui do Brasil. Então a gente sempre vai falar de Santos, tá? Quinta agora a gente vai falar dos enredos do acesso 1, né? A gente vai trazer o Dinei, e vamos ver aí, porque o acesso 1 vai dar um pouco de trabalho, mas a gente imagina aí que vai ser também um bom ano aí para as escolas do acesso 1. A gente vai voltar com o nosso podcast, né? Só depois das festas, né? Lá para janeiro, quando a gente vai ficar só no grupo especial, e aí a gente vai falar de enredo, a gente vai falar de tudo que envolve os 14 enredos do grupo especial, que espero que seja um bom ano. Qual é a nota que você dá para o álbum? Qual é a nota que você daria para o álbum do especial? 4 gafanhotos. 4? Eu daria também 4. Acho que 4 gafanhotos é o suficiente. E parabéns para aqueles que não falam que eu não elogio. Eu elogio, tá, gente? Parabéns à instituição Liga São Paulo, né, pela gravação do CD, acho que do álbum, né? Depois de muito tempo a gente não tem um álbum bom, né, gravado, tá, gente? Não tô falando que o samba tá bom ou ruim aos outros anos, mas em termos de gravação, este álbum está muito superior a muitos álbuns aqui que a gente teve no passado. Acho que a gente sempre cita o álbum de 2020, que eu acho que ele é um álbum muito bem gravado, né? Eu acho que este álbum, ele recebe a herança deste 2020. Acho que depois de muito tempo a instituição acertou. Fica só esse cuidado, né? Porque no site faltam as atualizações dos sambas, né? Dos sambas, dos enredos. E a pessoa que às vezes vai comprar o ingresso, vai ver lá a escola dela e quer ver o samba, e não tem, né? Então fica aí essa questão aí para fazer as atualizações. Mas no geral, gente, é isso. Nosso podcast está aí na fase final deste ano. Não deixe de seguir a Rádio Arquibancada no YouTube. Quase toda. Não sei se. Não vai ter nesse final de ano, né? Na semana ali do Ano Novo, do Natal, vai ter? Não. Não, No né? Novo e no Natal é nosso recesso, a gente volta no começo de janeiro. Então aí no começo de janeiro nós voltaremos para falar do Carnaval de São Paulo. Creio eu que o Miguel e a Rádio Arquibancada vai fazer também coberturas em alguns dias de ensaio técnico. Nós não fazemos cobertura de ensaio técnico, a gente faz só cobertura de desfile. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixem de ser bom. Tchau.